Olá, pessoal. Vamos nós tentar terminar hoje, né, como fazer um planejamento tributário. A gente já está na parte 3. Gente, é grande mesmo, né? É muita informação. Vocês estão tendo um contato com essa ferramenta, mas é interessante e vai ajudar muito vocês, eu posso garantir. E vamos aprender esse negócio de vez. Depois que aprender, ó, mamão com açúcar todo mundo vai adorar. Gente, eu sou Maria Elizabeth Zucchelli, eu sou mestre em Direito e Economia, sou professora de Direito Administrativo, sou advogada tributarista e auditora fiscal aposentada. Por isso que eu acho que eu posso ajudar um pouquinho vocês. Na aula passada, a gente estava vendo como começar a fazer um planejamento tributário. Nós chegamos a 6 passos. Estamos no 7º. Recolha informações da base de cálculo. O que é isso? Gente, eu preciso saber, eu empresário, como é calculado esse tributo. Por quê? Eu tenho que pagar um tributo. Legal, vou pagar. Como ele é calculado? Eu preciso saber isso. Por que, Elizabeth, você precisa saber? Para eu preencher todas as lacunas desse cálculo. Eu preciso saber o que está sendo exigido para eu poder me enquadrar e ficar na bendita da conformidade. Né? Você não sabe o que é conformidade? Olha nos vídeos anteriores, você vai saber. É muito bom que você saiba. Então, aprende como calcula. Isso está em lei. Isso, a qualquer momento que você for no órgão competente, vai ter alguém, vai ter um fiscal de rendas que vai te explicar como isso é feito se você não conseguir sozinho. É muito interessante, gente, buscar informação. Eu, como professora, eu digo o seguinte para meus alunos, e criei meus filhos assim. Sempre busque informação e, no mínimo, 3 fontes. E ver se as 3 concordam com você. Que é o seguinte, em direito tem sempre 5 opiniões. Os pesquisadores dão 5 opiniões. E o pior, as 5 estão corretas. Aí você tem que ver, como usuário do direito, aonde você se sente mais confortável. E é a mesma coisa com o empresário, é a mesma coisa para a vida. Consulta, não acredita na Elizabeth não, confere, vê se o que eu estou dizendo é procedente. Testa. Se não tiver correto, escreve lá nos comentários que eu vou te explicar por que é desse jeito que eu estou falando. Eu posso estar num dos 5 que estão certos, né? Agora, você, se não souber o que você está pagando e por quê, é muito difícil você entrar em conformidade, porque você não sabe nem para que serve. Vai lá, pergunta, se informa. Análise dos cenários da empresa. Tem empresário, gente, tem mesmo, que nem sabe o que é isso. Tem vídeo aqui no canal que eu explico o que é um cenário interno e um cenário externo. Eu não posso a cada aula voltar todas as explicações anteriores, porque senão não termina, né, gente? O negócio já é grande. Então, vai lá, se informa. Se tiver dúvida, formula a pergunta. O que é cenário? E se a minha empresa expandisse? O que você acha que acontece? Pois é. Isso eu tenho que saber. Eu tenho que prever. Eu tenho que estar de olho lá. A menos que eu não queira crescer, né? Mas todo empresário quer, né? Quais são os incentivos fiscais para o meu segmento? Eu me enquadro? Tem alguma coisa que eles disponibilizaram para mim? E outra coisa, tem incentivo fiscal federal, estadual e municipal. E você não usa nenhum. Sabe por quê? Você não sabe. Limite de faturamento. Eu estou no limite de faturamento? Esse produto que eu estou para lançar estoura o meu limite?
E se estourar o meu limite, o que vai acontecer? O que pode acontecer? Isso tudo está no estudo do cenário. O cenário da sua empresa. Gente, quando você vai num teatro, eles não formam um cenário e criam uma situação ali que é um entretenimento, mas criar aquela situação. É isso que eu quero que você faça. Crie uma situação para a sua empresa e vê quais são as possibilidades. E é assim que se faz, ó. No melhor das hipóteses, vai acontecer isso. No pior, aquilo. Então pega a folha, divide no meio, melhor e pior. E você vai ver, vai vir um monte de ideias, experimenta. Um monte de ideias que você começa a ver oportunidades e riscos assim, ó, de montão. Gente, definir, eu acho que essa devia ser a primeira, mas todo livro ela está aí. Definir objetivos e metas para o seu planejamento tributário. Qual é o seu objetivo? Qual é a sua meta? Meta e objetivo é a mesma coisa? Com certeza não é, mas tem vídeo aqui no canal explicando qual é a diferença de metas e objetivo. Agora, se você não sabe qual é a sua meta para tudo, volta lá no vídeo anterior e vai descobrir qual é a sua meta, porque é a partir daí que você pode planejar, né? Por exemplo, a sua meta é casar em dezembro. O seu planejamento, o seu casamento tem que ser agora. Agora, se você não sabe quando você quer casar, o que adianta você planejar agora? Né? Porque você vai planejar preço, mas tudo subiu. Então, não faz muito sentido. Então, você primeiro tem que saber o que é que você quer. Para quando você quer. E sentar para planejar, que aí a coisa flui, tá? Que você começa a se envolver com isso. Você começa a pensar na empresa. Outro dia eu ouvi uma colega que ela falou um negócio muito interessante. Os objetivos da empresa não podem estar na cabeça do empresário, tem que estar na empresa. Pare e pensa nisso. Os objetivos da sua empresa não podem estar só na sua cabeça. Eles têm que estar lá, na empresa, para fazer sentido, né, gente? Gente, planejei, ótimo. Avaliação periódica do planejamento tributário. Todo planejamento, e quando a gente conversou sobre planejamento estratégico, a gente falou isso também. Todo planejamento, por ser um planejamento, ele é mutável. E você vai acompanhando a evolução dele, você vai visitando ele. Se a coisa não está indo do jeito que você queria, está na hora de mexer, está na hora de tentar acertar. Porque todo planejamento é assim mesmo. Ele é feito para você se guiar. Ele não pode ser uma coisa que engessa a empresa, ele não pode. Ele tem que ser uma coisa que possa ser mudada a qualquer momento em prol do desenvolvimento da empresa, em prol do crescimento da empresa. Senão ele não tem sentido de ser. Tá? E todo planejamento tributário estratégico, qualquer um deles, você tem que pegar e ver o que eu planejei está acontecendo no mundo real ou não está. Se não estiver, está na hora de você mudar qualquer coisa ali, o que precisa ser mudado, e vai gritar aos seus olhos. Gente, olha aqui, as pessoas fazem confusão entre auditoria tributária e planejamento tributário. Auditoria tributária é a conferência de registro de dinheiro versus imposto. Então vamos lá, o que a auditoria faz? A auditoria tributária, ela vai no seu faturamento e vê se os impostos estão pagos. É isso que ela faz. O planejamento tributário faz isso? Ele faz um pouco mais, né? Ele identifica quais são as áreas da sua empresa que estão tendo mais dificuldade. E essas áreas que estão tendo mais dificuldade merecem uma atenção especial, tá?
Deixa eu ver aqui como é que eu tô. Gente, agora a gente vai ver uma coisa que eu acho extremamente importante. Então vamos lá? Quais os erros mais comuns do empresário na elaboração do planejamento tributário? Rapaz, o homem entendeu, o empresário entendeu que tem que fazer o planejamento tributário, mas comete cada erro triste. Primeiro, escolha do regime. Ele ignora que vai crescer. A escolha do regime, principalmente por simples, está escolhido. É o simples. Existem outros, né? Existe, por exemplo, o lucro presumido, o lucro real, mas no Simples Nacional está escolhido o regime simples. Acontece, e eu vejo muito isso, é que para micro tem um limite, é 869.480,43 centavos. E a pequena empresa é 8.694.804,31. Só muda aqui, né? O resto é igual. Quer dizer, né? Acontece que esse é o limite do faturamento. Aqui acontecem duas coisas muito importantes. Primeiro, o empresário ignora o crescimento da empresa. Cara, se tu tá no limite, teu planejamento tributário precisa observar isso. Você tem que dar extrema atenção para isso, porque isso te tira do simples, né? Aqui do micro, ele ainda passa para a pequena empresa. Agora, quando ele sair da pequena empresa, ele vai para a média. Aí ele saiu do simples. Aí ele saiu do simples. Aqui ele ainda não saiu, ele passa de uma categoria para outra. Mas você tem que considerar esse crescimento. Gente, uma coisa muito interessante que eu vejo, já vi muito alta de inflação nesse sentido, é o seguinte, vamos lá, considere a microempresa. Vou considerar 800 mil reais. Uma empresa que tem um faturamento, esse faturamento é anual, são 12 meses, tá? Porque às vezes ela vence em outubro, coisa e tal. É um faturamento anual, é 12 meses. Mas uma empresa, vou dar o exemplo de microempresa, que o faturamento vou considerar 800 mil. Legal. Aí ela vendeu em cima dos 800 mil, fez tudo direitinho. Só que na compra dela de estoque ou de qualquer outra coisa, as compras dela, já deram 900. E aí? Cara, o fisco vem, como o nome diz, leão em cima dessa empresa. Tira ela do simples da noite para o dia. Mas não tira passando para outra categoria, não. Tira do simples. Por quê? Porque uma empresa que por ano pode ganhar 800, está gastando 900, ainda nem terminou o ano, vocês não têm ideia de como isso acontece. Muito. De onde está saindo esse dinheiro, hein? O fisco entende que é fraude e pronto. E depois, para provar que tomate não é elefante, é duro, é duro. Gente, não subestime o fisco. Ele é muito bem preparado. Eu sou auditora fiscal aposentada, eu já sou mestra. Eu era fiscal e era mestre em Direito e Economia, e não era a única. O pessoal é muito bem preparado. Hoje em dia, com a internet, que é tudo interligado, caramba, quando você faz uma compra no seu fornecedor de 900 mil reais, o fisco fica sabendo na hora. Aí compara
com o seu faturamento, tem alguma coisa errada. Esses 800 é para 12 meses. Como é que eu vou explicar? Vou botar assim, é de janeiro a dezembro, tá? Aí em abril, você gastou 500 numa compra. Ah, Elizabeth, eu não posso gastar? Pode. Claro que você pode. Você pode o que você quiser. Mas você vai arcar com a responsabilidade disso. E o que é arcar com a responsabilidade disso? Mostrar para o fisco de onde está esse dinheiro. Porque se você vai ter um faturamento previsível de 800 mil, como é que em abril você gastou 500? É complicado, gente. Pega assim, esses 800, divide por 10. Uns 80 mil mês ainda é aconselhável. Mas é 80 mil para quê, Isabel? Para pagar tudo. Ué, não é isso? É para pagar tudo. Aluguel, funcionário, água, telefone, matéria-prima, sabe? Fornecedor, estoque, carro. É para pagar tudo, prolabore. É para pagar tudo. Tudo. Por mês. Aí você vem em abril e me faz uma compra de estoque de 500 mil. E o resto? E os outros meses? Como é que você faz com o pessoal? Alguma coisa está errada. E o fisco vai querer saber. E quando ele quiser saber, você vai ter que explicar. Tá? A mesma coisa com a pequena e média empresa. Pega esse valor, divide aí por 12, você vai ter uma média de quanto o fisco estima que você pode gastar. E se você está nesse limite, você tem que começar a calcular o seu regime tributário. Por quê? Porque você está no limite. Ser retirado é complicado. Se não me engano, você pode ficar um tempinho maior que esse faturamento. Por quê? Porque é a tal coisa dos 6 meses. Não me recordo agora quanto tempo que você pode ficar. Além do seu limite. Mas eu sei que não é 1, 2, 3 meses. Por quê? Porque pode ser sazonal. Pode ser que você tenha tido uma venda maravilhosa e acontece muito isso em algumas empresas de produto. Natal, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Namorados, dependendo do que a empresa produza, ela vai ter um pique de venda. Mas esse pique de venda não vai se confirmar nos outros meses. Então, assim, você tem um tempo para ver se aquilo não é sazonal. Se não for, se Deus sorriu para você e você realmente teve um crescimento, é bom que você se ajuste na receita, não deixa a receita vir, não deixa o fisco vir e te reenquadrar. Você deve fazer isso antecipadamente, tá? Ah, gente, isso aqui, a 2, é terrível. O empresário desconhece qual é a carga tributária dele. Ele nunca leu a lei, ele não sabe qual é a carga tributária dele. Se ele não sabe qual é a carga tributária dele, qual é a chance do planejamento tributário dele estar correto? Nenhuma. Você tem que saber qual é a sua carga tributária. Eu já falei que no Planalto, eu vou escrever de novo. Você entrar no planalto.gov.br, você encontra todas as leis e decretos que você quiser. Essa busca está lá à disposição de todo mundo. Ninguém compra mais lei impressa, porque a lei muda tanto, ainda mais a tributária. Às vezes você comprava um livro hoje, semana que vem tinha outra lei, aquele livro já estava desatualizado. Graças a Deus teve o planalto.gov.br
que resolveu essa questão. Tem outros sites? Tem um monte, mas confiável, que a lei esteja correta, é Planalto. Tiram um fim de semana, vai ler as leis que regem o seu segmento. Tá, não entendi nada? Ótimo, pergunta para o seu contador, manda pergunta para a Elizabeth, vai até o Sebrae, tenta entender isso. Não entendi nada, vá até a secretaria. Se a lei for federal, para a Receita Federal. Se for uma lei estadual, você vai para a Receita Estadual. Gente, o gov.br só terá leis federais, tá? Para você ter uma lei estadual, você tem que entrar na Secretaria de Fazenda do seu estado. Se você quiser uma lei municipal, você entra na Prefeitura Municipal do seu município. E todas elas têm, todas têm. Não entendeu? Se dirija à secretaria que tem aquela lei, faça uma consulta. Pode fazer por escrito, eles vão te responder. E faz para mim também, eu vou te responder. Claro que se for uma lei estritamente estadual ou municipal, eu vou pedir para você o texto da lei para poder responder, né? Porque eu posso te ajudar a ler a lei, mas não posso adivinhar qual é ela. Outra coisa muito importante, gente, falta na conciliação bancária. Você, quando coletou os dados, você coletou os dados do caixa, legal, e esqueceu o valor do banco. Ora, se você esqueceu do valor do banco, cadê a conciliação bancária? Você tem que trazer, e tem gente que tem trocentos mil bancos, né? Tem banco físico, banco na internet, banco para tudo quanto é lado, mas na hora tem que fazer essa conciliação, porque o fisco faz. Faz e vem tudo para um caixa só, porque vem pelo seu CPF, né? Isso aqui, o 4, é que eu estava lendo a outra. Prever recebimento indevido de créditos fiscais. Tem gente que acha que, não, aquilo ali, aquilo ali eu vou receber de volta. Não recebe nunca, porque ficou em pendência, porque ficou em conta de contas, porque caiu na malha fina. E está contando com isso. Não conte. Dinheiro em caixa só quando ele entra. É competência. Muda o tempo, Elizabeth Grip. É incrível. É regime de competência. Você só conta com dinheiro quando ele está no caixa. Tá? Entender que planejamento é custo. Nem é custo, né? É gasto. Gente, quem entende que planejamento é custo, infelizmente, meu Deus, infelizmente, tenho que te dizer que não é, muito pelo contrário. O fato de você poupar dinheiro, você planejar, te ajuda a poupar dinheiro. Você vai parar de gastar onde não devia, para gastar aonde deve. Você vai aprender a otimizar os seus recursos. Então, não entenda que planejamento é custo. Até porque você não precisa gastar dinheiro para fazer. Você tem a minha aula aqui na internet gratuitamente. Então, você aprende se você quiser. E não está gastando nada, não. E é do meu interesse que você sente e faça. E não que contrate um sistema para fazer para você. Por que, Elizabeth, você é contra sistema? Muito pelo contrário, sou super a favor, uso muito. Mas enquanto você não souber o que é que ele faz, ele não é útil para você. Ele não é útil para você se você não sabe o que é que você está fazendo. Não planejar na integridade. Gente, isso é muito comum. Eu faço ICMS, então ele só planeja para o ICMS. E aí? E aí está faltando ISS, está faltando a Receita Federal, porque imposto de renda é federal. Não sei o que houve.
Gente, desculpa, não sei o que houve. Ele acha que, como ele é ICMS, ele é circulação de mercadoria, isso é muito comum também. Ele acha que ele não tem que se preocupar com a municipalidade e muito menos com a Receita Federal. Aí ele esquece que o imposto de renda é da Receita Federal e ele esquece que o IPVA do carro da empresa, é de competência do município. E esse planejamento não é para pagar todos os impostos e taxas. Então, se ele não cobre o seu universo todo, rapaz, como é que ele, né? Ele é um planejamento tributário. Porque no planejamento tributário, a gente consta o seu aluguel. Claro que consta o seu aluguel, ele interfere no seu caixa, né? O seu aluguel, o aluguel da empresa, tá? Outra coisa muito desconsiderar a opção de planejar uma dívida fiscal. Pessoal, a reforma tributária está vindo aí. O IPI, o ICMS e o ISS vão sumir do mapa. A ABET não vai ter mais esta tributação, esta não, mas vai ter outras, pode ter certeza disso. E hoje os fiscos, tanto federal como estadual como municipal, está correndo atrás desse prejuízo, né? Porque ele tem até 2027 para resolver essas questões. Então o que acontece? Cria-se, e no jornal todo dia tem recuperações de crédito fiscal. Isso é o Refis. Várias secretarias do Iapoc e Chuí estão fazendo isso a nível estadual e muitíssimas a nível municipal. E a própria Receita Federal. Só que o empresário não tem conhecimento dessas oportunidades e não usa. Ele não considera o fato só instantil de novo. Desculpa, ele não considera o fato de parcelar sua dívida fiscal, porque ele nem conhece isso. Mas isso existe. Uma pessoa que talvez possa te ajudar é o seu contador. Você pergunta, olha, tem alguma aí opção de eu parcelar essa dívida tributária? Porque se o imposto, não o imposto, mas se a multa for reduzida, porque imposto não pode ser reduzido por lei, a multa for reduzida, de repente te interessa parcelar do que pagar, tirar aquele dinheiro do seu caixa, em vez de investir em alguma coisa, pagar. Isso é planejamento tributário. Isso é usar uma opção que está à sua disposição, né? Que de repente, se você for computar, se eu pago esses 60 vezes, me é mais lucro do que eu pagar isso à vista agora. Porque eu preciso comprar uma máquina operacional, qualquer coisa assim, mas você tem, fazendo planejamento tributário, a opção de fazer essa escolha, né? Que é do dono da empresa. E a última, gente, é acompanhar os resultados. É a tal coisa, né? É planejamento, é mutável, é para te ajudar. Então, ele tem que ser visitado. Você tem que voltar lá e dizer assim, está indo conforme eu queria? Estou fazendo conforme eu queria? Ah, Beth, por quanto tempo eu faço isso? Depende, você fez seu planejamento tributário para quanto tempo? Tá. Num 10º do tempo, visita. Vai olhar. Aí depois, 20%, vai olhar. Fez alguma alteração? 10% dessa alteração, 10% do tempo que você fez essa alteração, vai lá olhar, vai conferir. Gente, essa é uma amostra de como se faz um planejamento tributário. Se você achou esse conteúdo relevante, participe com uma pessoa, com um empresário que você acha que precisa desse conhecimento, que isso vai ser útil para ele.
Se você tiver alguma dúvida, se inscreve no canal que nós vamos te responder pessoalmente com a maior boa vontade. Até a próxima!